do Chico Xavier. Inicialmente, a primeira coisa que a gente, quando vai para uma palestra, ou vai ler um livro, ou vai para um cinema, alguma coisa tem que chamar a atenção, que é o título, né? Que é o tema. E muitas vezes nós nos equivocamos e optamos por ir assistir ou ler o livro, ou ler algum artigo no jornal, que quer que seja, e só assim pelo título. Eu achei interessante que Dinarte, ele perguntou assim, qual o título? Eu disse, A Dor de Cada Um. Ele disse, tem algum livro? Eu disse, não, eu vou contar a história, né? Porque a gente às vezes tem essa mania de comprar o livro pela capa, pelo título, e para o cinema pelo título do cinema, e a gente não procura ver a sinopse, né, daquilo que a gente está se propondo a assistir, ou a ver, ou a ler, né? Mas eu vou contar por que A Dor de Cada Um, né? Eu até disse a ele que eu, infelizmente, não consegui encontrar nenhum vídeo com esse título e que até pudesse me ajudar. Mas foi, assim, bem interessante. Eu, há mais de 2 anos atrás, e vi no jornal Correio da Paraíba um artigo, A Dor de Cada Um. Como eu estava meio dolorida, não só fisicamente, como também emocionalmente, talvez até espiritualmente, aquilo me chamou a atenção, né? Aquele título me chamou a atenção. E eu não sei se com vocês um problema ou alguma situação, tudo nos mostra algo levado àquele sentido, àquele lado, né? E como eu não estava bem, nem fisicamente, como eu já falei, nem emocionalmente, quando eu vi aquele título, eu disse, vixe, é para mim, né? Porque assim, quando a gente fere um dedo, a gente bate assim, diz, tem 9 dedos, achei de bater nesse aqui, né? E tantas outras situações que a gente atribui a coincidências que são só coisas mesmo que a gente coloca na cabeça, né? Então eu vi o artigo, me chamou a atenção e eu fui ler aquele artigo. O artigo foi interessante, ele foi escrito pelo pastor Estevano Fernandes, da Igreja Batista, lá de João Pessoa. Estevano Fernandes é conhecido nacionalmente, acho que internacionalmente, e digamos assim, que é daquela safra de Silas Malafaia, de R.S. Soares, que também não vem ao caso, mas eu estou trazendo só essa informação porque são pessoas estudiosas, conhecedoras da Bíblia, né? E o artigo realmente tinha algum sentido, pelo menos na visão dele e na visão daqueles leitores que iam chegar até aquele jornal. Então eu li e, assim, a princípio, eu sou do tempo ainda que a gente fazia aqueles trabalhos de casa, da escola, que era introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Digamos que a introdução eu achei bastante objetiva, bem legal, mas o desenvolvimento em si, por ele ser um pastor, quando a gente conhece a doutrina espírita, a gente fica sempre achando que tem algo que está faltando ou que está errado, enfim, que não condiz com a doutrina que a gente está estudando na oportunidade, né? Mas eu gostei do título e também não trouxe nada para casa e isso passou, né? Há mais de 2 anos atrás. Só que há uns 5 ou 6 meses, no caso não são anos, há 5, 6 meses atrás, surgiu de novo na minha mente essa história, A Dor de Cada Um. Eu digo, meu Deus, será que eu estou de novo naquela situação e estou me lembrando dessa frase, desse título? Mas nós somos espíritas e a gente acha que percepção, que intuição, que ver, que ouvir, é só os outros. Não, eu não vejo nada, eu não sei nada, eu não sinto nada. Mas a gente tem que admitir que em certas circunstâncias, em certas situações, sim, nós temos as nossas percepções, nós temos as nossas intuições, por que não, né? Afinal, todos somos médiuns, né? E todos somos guiados por Deus, né? Então, por que a gente não ter também, assim, uma percepção de alguma coisa? O fato é que
eu, nessa leitura toda, como eu não consegui trazer uma cópia, ou, sei lá, tirar de uma xerox, e também passou, mas esse negócio ficou matutando o meu juízo, né? Nas minhas reflexões, antes de dormir, não chega ao ponto de Santo Agostinho, né, que faz aquelas perguntas todas, mas quando o sono não chega, aí a gente fica pensando em algumas coisas. Quando eu não vou assistir televisão, aí eu fico assim, imaginando. E eu fiquei ainda tentando me lembrar o que tinha dito aquele artigo, que ele agora, embora diferenciado, eu tivesse me lembrando tanto dele. E eu só consigo lembrar que falava mais ou menos assim: cada pessoa traz dentro de si uma certa dose de mistério. É o jeito de ser de cada um, com suas peculiaridades, que faz da pessoa aquele ser único, com reações próprias, que vai vamos dizer assim, das susceptibilidades, no sentido de que vai do gosto ao desgosto. E a gente sabe que todos nós somos diferentes, ninguém é igual ao outro, né? Especialmente quando no tocante a emoções e aos sentimentos. Então, todos nós temos as nossas formas de lidar com a nossa sensibilidade e experiências em que a humilhação pode ser uma coisa triste para alguém, para outro pode ser uma banalidade, uma futilidade, né? Então, na verdade, os fatos da vida, eles ganham ou perdem sentido quando afeta a nossa interioridade, né? E quando ele afeta aquilo que está no nosso íntimo, e quando ocorre a massificação de sofrimentos, como existe nas tragédias coletivas, a gente sabe disso, mesmo assim, ainda existirá a dor de cada um. Então, o que eu ainda consegui trazer ou me lembrar, acho que naquilo que eu achei que podia me ajudar, ou que eu vi que não ia diferenciar doutrina espírita ou igreja batista, foi mais ou menos esse contexto, falando da individualidade da nossa dor, né? Mas como era que eu ia trazer, como é que eu vou trazer esse assunto para eu fazer as minhas reflexões para nós espíritas ou espiritualistas, até porque a dor, não existe religião para a dor, né? A dor é a dor. Mas como diferiu o assunto lá que ele escreveu, e se eu vou falar para espíritas, ou se eu sou espírita, se eu ia falar para mim mesma, eu tinha que ver uma contextualização diferente. E como eu falei no Chico Xavier, às terças-feiras, eu ajudo lá no Evangelho, no estudo do Evangelho lá do Chico Xavier, e nós estávamos, desde há uns 4 ou 5 meses atrás, estudando as bem-aventuranças, né? Então, o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata da primeira parte ali, onde diz assim: bem-aventurados os aflitos, nós estudamos aquela parte, estudamos o 6, que é o Cristo Consolador, estudamos o bem-aventurados os pobres de espíritos, que são os humildes, né? Os perseguidos pela justiça, os mansos e pacíficos, aqueles que puros de coração, enfim, né? As bem-aventuranças que todos nós aqui conhecemos, exceto alguma pessoa que esteja vindo, sei lá, pela primeira vez, não necessariamente, porque as bem-aventuranças, ela não é especificamente da doutrina espírita, ela é universal. Os evangelistas quem as escreveram, né? E tem até uma colocação de Mahatma Gandhi, dando tanta importância às bem-aventuranças, ao Sermão do Monte, ao Sermão da Montanha, que não vai fazer aqui diferença o nome,
que ele diz que, mais ou menos assim, que se os escritos do Cristo, não que ele escreveu, vamos dizer assim, sumissem, mas que ficasse as bem-aventuranças, o Sermão do Monte, com certeza nós teríamos material suficiente para vivenciar aquele trabalho evangélico de consolação que Jesus trouxe para nós. Então, assim, também no meu deitar, antes das orações e antes do dormir, quando eu cheguei esses dias todos do Chico Xavier, eu fiquei assim pensando, já que esse negócio de a dor de cada um está só aqui na minha cabeça, tem a ver sim com as bem-aventuranças, porque bem-aventurados os aflitos, o que é que os aflitos sentem? Bem-aventurados os humildes, o que os humildes passam por sofrimentos, por dores? Bem-aventurados os perseguidos, quantas dores não sofrem, né, essas pessoas perseguidas, e assim sucessivamente. Então eu fiz uma ligação, fiz um link, vamos dizer assim, vamos dizer assim, né, que eu fiz assim essa ligação e vi sim que a dor de cada um, ou a dor em massificação, ela tinha a ver com as bem-aventuranças, né? E o que é que eu posso trazer além disso, né, para a gente ver aqui? Vamos ver algumas conceituações do que seja a dor. E o que é, enfim, a dor? Eu acho que é melhor ler por ali, né? A dor é o chamamento ao cultivo do amor. É uma lei de equilíbrio e educação, segundo os espíritos benfeitores. E a gente vai se interrogar, como assim a dor, seu chamamento ao cultivo do amor, seu equilíbrio e educação? Não está sendo enfeite demais não, mas são os espíritos benfeitores quem está dizendo. E a gente traz também uma outra conceituação, que ela está no dicionário, né? Eu não fui para o Google, né, que eu já disse que eu ainda sou de um tempo acolá, né? Aí no dicionário diz que a dor é a sensação corporal de sofrimento decorrida de lesão. E eu achei muito interessante essa parte, porque aí a gente viu que essa dor foi uma dor física. Eu fui lesionada no meu braço, na minha perna, na minha cabeça. Então ali foi uma dor física. Mas eu achei interessante que nesse mesmo dicionário, mais à frente tinha mágoa e tinha pesar. No caso, essa mágoa, esse pesar e outras coisas que tinha mais, não estava voltado à dor física, né? E sim uma dor emocional ou de outra forma, né? Que eu também gostei muito desse conceito. E no livro A Gênese, que é o nosso 5º livro da codificação, ele diz que a dor é o aguilhão que o impele para a frente na senda do progresso. Então a gente também estranha essa conceituação, mas ela está lá no livro A Gênese. Infelizmente o livro A Gênese ele é pouco lido, embora a gente esteja em transição, né, no momento de transição para o mundo de regeneração, ele até ultimamente tem sido observado, tem sido lido mais do que antigamente, mas vale a pena a gente dar uma lida, pelo menos uma lida, já que estudar é mais difícil, né? Mas aí eu não podia também deixar de trazer algumas colocações que está contida no Evangelho segundo o Espiritismo, também relacionado à dor. E no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, fala o seguinte: a dor traz consigo seu caráter pedagógico. Eu achei assim chiquérrimo, né? Caráter pedagógico.
em um convite ao cultivo das virtudes que ainda não dispusemos a acionar. Então, está conosco, está dentro de nós essas virtudes. É preciso que esse gatilho ele seja acionado para que a gente tenha um entendimento melhor. As provas rudes são aquelas que quase sempre há indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito quando acerta o pensamento em Deus. Então, aí fica bem evidenciado que quando nós pensamos em Deus, quando estamos em conexão com Deus, até a dor ela tem uma forma bem diferente de visualizarmos. Continuando em relação ao Evangelho segundo o Espiritismo, eu também não podia deixar de trazer alguma colocação referente ao capítulo 5, né, que é onde exatamente começa as bem-aventuranças, que é o capítulo mais longo, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente sabe, é o capítulo também que tem o maior número de instruções dos Espíritos, e diz o seguinte: as provações da vida fazem adiantarem quem as sofre. Quando bem suportadas, elas apagam as faltas e purificam o espírito faltoso. Quando a dor chega, ninguém permanece indiferente, não importando suas causas. Então a gente vê, depois que a gente lê uma coisa que está no capítulo 5, que está dentro das bem-aventuranças, eu fui ver e ter certeza que realmente essa conexão, esse link que eu fiz entre a dor de cada um e as bem-aventuranças fez um certo sentido. E não só essas partes conceituais que a gente falou, tem Leon Denis, né? Leon Denis é um escritor francês, né? Muito conhecido no movimento espírita, e dizem até que ele é contemporâneo de Kardec. Ele foi requisitado, e segundo algumas literaturas, para, no caso, se Kardec não se dispusesse a trabalhar a codificação ou trabalhar dentro do Espiritismo, sobre o Espiritismo, dizem que Leon Denis, ele era um dos primeiros, né, dos primeiros candidatos que estavam ali aptos a fazer o trabalho de Kardec. Então a gente vê, né, a importância de uma pessoa dessa como Leon Denis. E dentre as obras que ele escreveu, tem uma que é O Problema do Ser, do Destino e da Dor, né? Também é conhecida, e tem outras muito boas. No Invisível é uma obra muito interessante. Após a Morte também é um livro muito bom. Estou dizendo só esse porque eu li, eu não estudei, né? E numa desses livros, ele diz que é na dor que mais sobressai os cânticos da alma. Quando ela atinge as profundezas do ser, faz de lá saírem os gritos sinceros, os poderosos apelos que comovem e arrastam multidões. Parece até, né, um cântico, uma poesia, né? E Leon Denis, ele ainda prossegue dizendo que os gênios, né, que quando eu fiz essas reflexões lá no Kardec, Stefano disse que pensou que era o gênio da lâmpada, mas não é o gênio da lâmpada, né? Os gênios, aquelas pessoas muito estudiosas, né? Aquelas pessoas muito inteligentes, bem reservadas, que tinham condições mesmo que estudavam muito, então elas eram consideradas gênios. E até ela chegar a essa colocação, a esse título de gênio, a gente não tem ideia do processo, né, digamos assim, de dores, de sofrimento, de tribulações que essas pessoas passaram, que não necessariamente pode ter sido só homem. E ele cita também, dentre outros nomes, ele cita
Homero, cita Dante, cita Camões, cita Tasso, Milton. E todos esses grandes homens, para ele chegar ao ponto, ao patamar de conhecimento e de tudo que ele representou para a humanidade, eles sofreram também bastante, eles passaram por muita dor. Por isso que a gente diz assim, a dor de cada um, porque cada um sabe a sua dor. E diante disso tudo, esses grandes homens, a dor fez brilhar a alma e lhe inspirou a nobreza de sentimentos. Então essa versão que a gente tem em relação à dor, apesar de eu ter trazido umas fotos com algumas lágrimas, né? Mas chora-se também de alegria e chora-se também de emoção, né? Então, meus irmãos, a gente vê que é bem interessante essa questão quando trata-se da dor. Mas nessa tentativa de encontrar alguma coisa sobre a dor para as nossas reflexões, eu encontrei aqui categorias da dor, né? Eu sinceramente nem imaginava que existisse categoria de dor, mas no fundo a gente sabe, porque tem uma dor mais intensa, uma dor menos intensa, mas aqui foi de uma forma diferenciada. Tem a dor expiação. Expiação é um termo bastante conhecido no meio espírita, né? Então, essa dor expiação, ela vem de dentro para fora, marcando a criatura no caminho dos séculos, detendo-as em complicados labirintos de aflição para regenerá-la perante a justiça. O que é que essa dor expiação está querendo me dizer, né? Nós temos que ter ciência e consciência que nem sempre as nossas expiações, elas são resgatadas, vamos dizer assim, numa vivência. Tem situações, como aqui está falando, em século, caminhos de séculos. Então, às vezes, as nossas dívidas são tão grandes, são tão imensas, e na misericórdia divina, Deus concede que a gente pague a prestação, né? Então, essa categoria de dor e expiação é exatamente no sentido de que a gente vá se regenerando a cada vivência, mesmo que paulatinamente. Essa dor evolução, ela já atua de forma contrária, atua de fora para dentro, aprimorando o ser, e sem ele não haveria progresso. Uma coisa também que a gente observa nas leituras espíritas é que as leis morais, as leis de Deus, as leis divinas, a lei do progresso, ela está sempre ali no meio de tudo que a gente vai ler, de tudo que a gente fala, né? Estou assim generalizando, mas sempre a lei do progresso, ela está ali. Porque não é só o nosso progresso espiritual que nós estamos buscando. No nosso próprio dia a dia, há necessidade desse progresso, né? O progresso tecnológico, o progresso esse, o progresso aquele, e também, logicamente, obviamente, do nosso ser, né? Então, essa dor, evolução, ela também é necessária para que nós evoluamos em ambos os aspectos. Essa dor auxílio, eu achei também ela bem interessante. Ela diz assim: recebemos bênçãos de prolongadas e dolorosas enfermidades no envoltório físico, seja para evitarmos a queda ao abismo da criminalidade, seja mais frequentemente para o serviço preparatório da desencarnação. O que a gente pode entender nessa dor auxílio, né? Pelo que a gente leu aqui, a gente está vendo que são para aquelas pessoas que já estão próximas ao desencarne, né? Elas já estão ali naquela preparação. E nós também sabemos que muitas vezes, quando a gente está se aproximando já com essas enfermidades no envoltório físico, a gente vê que já está mais para lá do que para cá,
Mas tem pessoas que dizem assim, eu já estou perto de desencarnar, de morrer, eu tenho raiva de fulano, tenho ódio de cicrano, então mande chamar minha mãe, mande chamar meu amigo que eu traí, mande chamar minha esposa. Muitos têm o sentimento de arrependimento e isso é muito importante, isso é muito interessante. Ocorre que tem outras pessoas que ela não, se ele quiser que venha aqui me pedir perdão. Então, como existe esses, né, mais duros no sentido do perdão, de ver que já está partindo para a pátria espiritual, que já está ali todo ferido, já está ali, entre aspas, condenado, e ainda resiste a um arrependimento, essa dor auxílio vem exatamente, né, nesse ponto dele servir preparatoriamente aquela pessoa, aquele espírito que está próximo a desencarnar, para que ele não caia novamente nas malhas, vamos dizer assim, da criminalidade, não tratando-se propriamente do crime contra outrem, mas contra ele próprio. A dor física, em geral, ela é um aviso da natureza. O que seria de nós se não fôssemos avisados de alguma forma pela natureza que é preciso nós pararmos por um instante para valorizar o nosso corpo, o nosso vaso físico, né, como diz Marcel Mariano, porque vocês já imaginaram se a gente pudesse comer, se alimentar o tanto que a gente quisesse, se a gente pudesse beber tudo, até água, né, mesmo, até não querer mais, se a gente pudesse também, resolvesse a procriar até não querer mais, segundo Tonhão diz que o que o homem mais gosta é de comer, dormir, e ele diz fazer enxerimento. Eu não sei o que é esse negócio de fazer enxerimento, né? Mas ele costuma dizer isso, que é tudo que o homem gosta, né? Mas se não tiver esses avisos, se não tiver essas dores, se não tiver esses avisos da natureza, nós vamos acabar com os nossos órgãos. E isso vai desencadear numa desencarnação bastante apressada, né? Então, não é bem por aí que nós temos que seguir, né? Nós temos que agradecer a Deus a aparecer essas dores físicas, né? E a dor também é um meio que chama a nós mesmos, vamos dizer, chama a si, né? Quando Deus faz acontecer isso, demos graças a Ele, porque a gente pode até fazer um comparativo com nossos pais ou nossas mães, quando eles trazem a si, fazem os filhos terem consciência daquilo que é preciso ele fazer em termos de ser educado, né? Eles precisam se educar. Então, quando Deus, de alguma forma, na nossa visão, Ele nos fere, Ele faz algo que a gente às vezes até não gosta, é exatamente querendo ajudá-lo, querendo educá-lo para, em termos de futuro, eles não se arrependerem. Tem uma colocação aqui, vamos dizer assim, uma fábula, eu não sei dizer direito o nome, que um aprendiz chega para um sábio e ele diz assim: para que serve a dor? E o sábio diz assim: a sabedoria divina nos mostra que o processo da dor é muito parecido com... Aí ele diz assim: a pedra, para a gente polir a pedra, quanto processo a gente não passa até chegar o anel de nossa irmã aí, né, que eu não sei o nome dela, né? A esmeralda da esposa de Heriberto, né? Então, há um processo muito grande para que até a gente chegar aquela pedra ficar toda legal, né? Aí ele também fala do mármore.
para fazer uma escultura de mármore, para fazer aqui um birô bem bacana de mármore ou uma escultura. Já imaginaram qual o processo que passa até chegar naqueles finalmente? E o sábio ainda continua dizendo que, falando em relação ao fundir o vidro, já pensou para fazer aquelas luminárias lindas, aquelas taças lindas, aqueles cristais lindos e maravilhosos? O processo que ocorre até chegar naquele ponto. Então, tudo isso requer, né, muitas coisas. Como a gente está falando aqui de ferro, de vidro, de mármore, a gente pode dizer, mas o que é que dor tem a ver com isso? Mas o sábio, ele está só fazendo a gente entender que para que nós atinjamos determinado objetivo, há também um processo, né, um pouco doloroso. Faltou falar no ferro, né? Para fazer aquela espada bem chique, bem bonita. Já pensou como o martelo tem que bater ali no ferro até... É fogo, é algo, é fogo, até se tornar aquela peça linda e maravilhosa. Então, há um processo bastante bastante difícil, né? Mais complicado. Mas aí, eu vou... Além disso, pedir permissão a vocês para, eu não sei contar assim direitinho os casos de Chico Xavier, que também tem a ver com essa analogia toda, mas só que, segundo, ele tem um livro que tem vários contos, eu não sei se eu vou contar do jeito que está lá no livro, mas eu achei que tem a ver também com o que a gente está conversando aqui. Chico Xavier, ele sempre que ia estudar o Evangelho, ou ler o Evangelho, ele disse que sempre abria lá na página da A Paciência, que é uma das instruções do Espírito Protetor, de 1862. E ele nunca entendia por que é que sempre caía, vamos dizer assim, naquela página, naquele texto sobre a paciência. Eu, inclusive, só me lembrei de Fábio Michel, que Fábio Michel é apaixonado por essa instrução do Espírito da Paciência. Ele sabe até memorizado, eu acho assim o máximo. Então, Chico Xavier, ele perguntou a Emmanuel diversas vezes: Emmanuel, por que é que... Eu trouxe até aqui o Evangelho. E ele disse assim... Interessante que o título é A Paciência... E a primeira palavra que tem é a dor. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. E o que chamava mais atenção a Chico Xavier era essa questão desses eleitos. E quando a gente lê assim uma frase dessa, e depois dessa historinha que eu ouvi de Chico Xavier, eu fui imaginar, eu digo, meu Deus, eu estou muito longe de alcançar assim uma leitura correta, olhando frase por frase, porque eu, no mínimo, eu ia ler assim: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos, não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes bem dizer a Deus onipotente. É assim sempre que a gente faz, mas a gente tem que, assim, tipo, degustar as palavras para poder a gente ter esse entendimento, porque ele estava inculcado apenas com esse aqui: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes bendizei a Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Então, para que a gente chegue à glória no céu, nós temos que primeiro ser eleito. E para que a gente seja eleito, requer também um processo, como o sábio falou. E ele nessa época ele morava em... Como é o nome daquela primeira cidade? Faz até vergonha, não me lembrar. Alguém sabe a cidade? Pela primeira cidade que Chico morou? Pedro Leopoldo, obrigado. Então, quando aconteceu isso, essas perguntas, ele morava em Pedro Leopoldo, né?
E passou, ele não perguntou mais nada. Ele foi convidado para um evento, vamos dizer assim, para uma palestra na cidade já era outra cidade, né? Que eu também não... Alguém... Sim, Uberaba, é? Pronto. Quando ele saiu da outra cidade, da primeira cidade, que ele foi para Uberaba, aí, coincidentemente, né, se é que coincidência existe, convidaram ele para fazer uma leitura de abertura, não sei se de uma palestra ou de um evangelho, e ele foi, quando abriu, estava lá, a paciência. Aí ele também leu na calma, e quando ele foi dormir, Emmanuel disse: Chico, você entendeu agora aquele parágrafo que você estava atrás de saber sobre os eleitos, sobre como chegar ao reino de Deus? Ele disse: não, eu não quero mais saber, não. Ele disse: não, mas você vai entender agora. Quando você morava em Pedro Leopoldo, você não trabalhou para a Secretaria de Agricultura? Ele disse: sim, trabalhei. Você se lembra que você foi convidado para uma exposição de gado? Me lembro. Como foi o processo lá para essa exposição de gado, para esse leilão de gado? E ele disse: bom, primeiro a gente foi para um campo onde tinha o gado muito bonito e trouxeram algumas vacas, bois, touros para um determinado local, e ali, a princípio, deram um banho com a água muito quente, chega a fumaça cobria. Foi mesmo. E depois, por incrível que pareça, aqueles mesmos empregados chegam com água muito gelada e banham aquele gado todo. Chega, os bichinhos ficavam encolhidinhos. O que foi mais? Ele disse: eles pegaram lá tipo um escovão, que não era com as cerdas que pintia o cabelo de Irapuã, e sim como que fossem uns arames. E o pelo do gado não tem necessariamente de ser tão arrumado, mas devido a água quente e água fria, tinha que ajeitar alguma coisa e deixaram lá o gado todo arrumadinho. Ele disse: teve mais alguma coisa? Ele disse: sim, passou para outro curral, lá para outro local, e imagine o que estava lá. Um local com muita brasa e um ferro com a marca do proprietário daquele gado todo. E o que foi feito? Pegou aquele ferro quente e marcou cada animal daquele que estava partindo dali para a exposição ou para o leilão que iam ser submetidos. Aí ele disse: você entendeu agora quais desses animais, daqueles animais todos, foram eleitos? Então a gente vê o processo como é longo até a gente chegar, né, ao nosso verdadeiro destino. Não é assim tão fácil. Por isso que a gente tem que ter um olhar diferenciado para essa dor que a gente tanto reclama, né? E também valorizar todas as pessoas que estão ao nosso redor, o próximo. Uma coisa que a gente observa é que na mesma casa pode ser que tem alguém lá na sala, né? Todo mundo conversando, todo mundo satisfeito, tomando um chá, né? Um chá das 5, todo mundo brincando, muito alegre. Mas aí no outro cômodo da casa pode ter 2 ou 3 pessoas que estão literalmente sofrendo, que estão literalmente em dores. Então, as pessoas, aquelas que estão mais próximas a nós, que, entre aspas,
poderiam estar ali olhando para nós, já que é o próximo mais próximo, dificilmente isso acontece. E tem mais, muitas vezes no próprio quarto, no próprio leito, né, lá na cama, tem um que dorme tranquilamente, sonhando com os anjos, enquanto tem outro que agoniza. Então a gente vê como há uma falta do olhar para o nosso irmão, não só os irmãos, os outros irmãos mais distantes, mas os nossos irmãos mais próximos. O que é que a gente faz hoje? É todo mundo, né, nos celulares. Ninguém olha mais no rosto de ninguém. E é preciso que a gente olhe para os olhos das outras pessoas, que a gente dê um bom dia ao nosso esposo, à nossa esposa, aos nossos filhos. Por que é que no centro espírita é tudo... Aí por que é que em casa não pode da mãe, da avó e no pai, né? É todo mundo muito ocupado, é todo mundo muito correndo, né? Mas também aí a gente sabe, quem estuda a doutrina espírita, que é exatamente na família que estão os nossos algozes, né? Ainda tem essa parte assim para a gente entender, mas a gente sabendo disso, aí é que a gente tem que se aproximar mais dos nossos irmãos. Então já está quase, não sei se são 45 minutos aqui. Nós temos algumas considerações a fazer, ainda sobre a dor de cada um, que nós podemos fazer uma indagação. Será se nunca ninguém parou de pensar na razão da existência da dor, dos sofrimentos em nossas vidas? E por que será que na maioria das vezes, apenas quando sentimos a extrema angústia em que o coração aperta forte e de repente pensamos em Deus, na vida e gritamos intimamente por quê? Por que comigo? Por que não com meu irmão? Por que não com ela? A gente sempre acha que está isento das dores ou do sofrimento. Nós queremos sempre terceirizar. E isso, assim, a primeira pessoa que eu estou falando, pode ter certeza, quando a gente está aqui, a gente está falando primeiro para nós mesmos. Então, não tem ninguém que nunca tenha feito essa pergunta, né? E interessante que a dor, ela é um combustível para a vida. Vocês já notaram que tem algumas circunstâncias que através de uma doença, através de um acidente, através até da morte de alguém, que de repente a pessoa muda. Fulano era tão egoísta, era tão orgulhoso, mas aí ele sofreu um acidente e hoje, graças a Deus, ele frequenta a igreja tal, o templo tal ou o centro tal. Existe também essa forma em que a dor ela é como um combustível que chega nas nossas vidas. E a dor, por incrível que pareça, ela nos injeta vontade de viver e um desejo de superação. Também há muitas circunstâncias em que a pessoa já esteve ali, como diz o Matuto, na beira da morte, mas o que ele fez? De repente, a misericórdia divina faz com que ele tenha aquele desejo de superação. Uma coisa que a gente não pode deixar de lembrar é que ninguém nasceu para viver sozinho. Nós sempre precisamos de mais alguém para estar conosco, né? Então, essa história de viver isolado, mesmo que seja para orar, não é bem assim. Pelo menos na visão espírita, a gente vê isso sobre um aspecto diferente. E alguns sonhos são gerados nas entranhas da dor. Puxa, mas aí não está muito exagerado, não? Tá, não. Se nós não conseguimos sonhar dormindo, vamos sonhar acordado. Sonhar, ainda bem que é uma coisa grátis. Sonhar faz parte, né, da nossa vida. E tem uma parte aqui que é para ver se ameniza, né? Falar em tanta dor, né?
Nenhuma dor, ela dura para sempre. Toda crise, ela é passageira. Toda tempestade, ela é seguida por uma suave bonança. Todo problema, ele tem a sua solução. Por isso, não devemos entrar em pânico, nem tampouco nos entregarmos à prostração. Às vezes, nossa atitude de espírito contribui ainda mais para piorar as coisas. Por exemplo, murmurar, blasfemar, revoltar-se, desejar morrer, em nada torna a dor mais amena. Muito pelo contrário, são estímulos para o sofrimento, na medida em que se torna uma reflexão crítica sobre o momento difícil que a gente está vivendo. E é a partir de então em que vai se estabelecer um canal, né, entre eu e o outro com a vida, e isso vai possibilitar novas perspectivas, novas saídas, novos horizontes, iluminados pela esperança, que é outra coisa que mesmo que a gente esteja sentindo muita dor, nós não podemos perder a esperança. E a esperança do verbo esperançar e não de esperar. Então, fechando aqui, né, eu deixo essa reflexão, que ela é de Divaldo, por Joana de Ângeli, que diz assim: nunca será justa a alegria conseguida no rio das lágrimas alheias. Então, mesmo que todos nós estejamos com nossas dores, vamos respeitar as lágrimas de cada um, mesmo que essas lágrimas sejam de alegria, mesmo que essas lágrimas sejam de tristeza. Então, que Jesus nos abençoe e nos proteja. Muito obrigado pela paciência de vocês todas. Muitíssimo obrigada.